Olá, boa noite. Nós somos o grupo 6 e vamos apresentar o trabalho. Nosso grupo é composto pela equipe Amanda Martinhão Barbosa, Jossane M. Saipes de Oliveira, Juliana Franco, que sou eu, Natália Alves e Tuana Marques de Indê. A nossa professora, Fabielle Mendes. O seminário é sobre o filme de Sociedade dos Poetas Mortos, comparativo com um estudo realizado em sala sobre o capítulo 8, a psicologia da aprendizagem. A teoria da aprendizagem, a teoria cognitiva, ela é dividida entre a mecânica e a significativa. A mecânica, ela é aprender novas informações com pouca ou nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva. Exemplo, decorar poesias famosas e importantes para a literatura em forma de seminário para serem interpretadas e valer como nota, diferentemente do que Kettler fazia. Por isso, pediu a seus alunos que fizessem como tarefa seus próprios poemas. A aprendizagem significativa se dá quando um novo conteúdo relaciona-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis na estrutura cognitiva. Como exemplo, Kate pediu a seus alunos para criarem suas próprias poesias a partir de suas experiências, juntamente com o conhecimento prévio oferecido pelas aulas do professor sobre o assunto, fazendo com que os alunos aprendessem a partir de suas experiências. O ponto de ancoragem foi um embasamento obtido na aula de literatura, que dará suporte para a formação de novos conteúdos que formarão a poesia de cada um. O comparativo da teoria ao filme. No filme, os alunos estavam em uma condição de estudo mecânica, e a partir do momento que descobriram seus próprios interesses, se tornou um aprendizado de forma significativa. Os pontos de ancoragem comparativo também com o filme. A Sociedade dos Poetas Mortos pode-se fazer como exemplo um dos pontos de ancoragem, pois os alunos Keating sabiam que o professor fazia dentro dessa sociedade. Se reuniam com os colegas e estavam buscando transbordar em poesias o máximo de suas vidas. Assim, eles se redescobriram. Dessa forma, Neil observou este cenário como um ponto de ancoragem e, juntamente com os outros alunos, se redescobriram, refletiram, encontraram paixões, inclusive a de Neil por atuação. Assim, ao ter contato com a Sociedade dos Poetas Mortos, eles tiveram contato não só com a literatura em si, mas com observações significativas de suas vidas, da realidade em que viviam, das relações pessoais e, além disso, encontraram autonomia em seus atos e se desprenderam, pensaram fora da caixa a qual estavam submetidos pela sociedade. Tal situação se tornou um ponto de ancoragem para vários conhecimentos antes ocultos ou reprimidos nos próprios alunos. Teorias da aprendizagem. Agora quem vai falar para vocês é a Amanda. Aqui. No próximo slide, a gente tem as teorias de condicionamento. O condicionamento, para os teóricos, é uma questão de hábito, ou seja, é a associação do estímulo e a resposta vinculada diretamente com o sistema nervoso central. Tudo podemos aprender, seja ela de qualquer forma, instinto, aprendizado ou sobrevivência. Os primeiros estudos confirmados de condicionamento clássico foi desenvolvido pelo fisiologista russo Ivan Pavlov. Pavlov fez uma experiência envolvendo um cão, uma campainha e um pedaço de carne. O fisiologista percebeu que quando o cão via um pedaço de carne, ele salivava, o que foi chamado de reflexo não condicionado. E isto é uma prática muito usada nos dias de hoje, ainda com animais. Hoje, usamos para treiná-los a fazer xixi no local certo e obedecer certos comandos. Existem 3 tipos de condicionamento: o clássico, o operante e o instrumental. No instrumental, ele é um sistema de recompensa ou punição, deixando bem claro que o aplicador deseja que se repita ou não. Por exemplo, dar os parabéns ao filho por ter tirado nota 10 na prova ou repreendê-lo quando bater no colega de turma. No clássico,
Skinner descobriu que é aquele aprendizado aprendido muitas vezes por instinto. Por exemplo, ao encostar uma panela quente, automaticamente iremos retirar a mão e assim aprenderemos que não devemos mexer na panela quente. E por último, no operante, Skinner definiu como voluntário, no qual nós buscamos o conhecimento. Por exemplo, este mesmo trabalho que estamos realizando foi condicionado operante. O comparativo do filme. Percebemos no filme que a remodelação do estudo do professor John foi essencial para os alunos conseguirem aprender, sendo visto no filme o uso de todos os tipos de condicionamento existentes nesses slides. Teorias de ensino de Brunner. Agora quem vai falar para vocês é a Tuana. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria de ensino de Brunner, né? Então, como que deve ser a aprendizagem segundo Brunner? Brunner identificou a aprendizagem como captar as relações entre os fatos. Assim, o ensino engloba a organização da matéria de maneira eficiente e significativa para o aprendiz. Então, esse tipo de aprendizagem deve ser estruturada em espiral. Para se perceber uma forma linear e coesa da aprendizagem, o conteúdo de ensino deve se estruturar a partir dos conceitos mais gerais e essenciais da matéria, e a partir daí se desenvolve como uma espiral, dos conceitos mais gerais para os mais particulares. Por exemplo, nas primeiras aulas dos alunos de Keating, eles tiveram um primeiro contato com a literatura. Então, nas primeiras aulas, eles tiveram a noção do que é literatura, tiveram uma introdução ao assunto. Então, eles tiveram uma aula sobre o que era literatura e poesia, para que posteriormente eles se aprofundassem em obras de referência, como a frase Carpe Diem, que foi retirada do poema Ode 1.11 do filósofo e poeta romano Horácio. Então, a partir disso, o conteúdo se encaixou na particularidade de vida de cada aluno, que passou a viver e aproveitar cada minuto de suas vidas, aproveitando e seguindo o propósito do Carpe Diem, Então, alguns utilizaram o termo para tomar coragem de se declarar para o amor da sua vida, outros para confrontar os pais, e seguir a paixão de atuar em peças teatrais, como foi o caso do Neil, que ele confrontou seu pai. E dessa forma a poesia se encontrava além da forma de aprendizagem em si, mas também estava intrínseca na vida de cada um. Então, este seria um exemplo da matéria em espiral. Natália. Descoberta e compreensão. A cada reestruturação das aulas de Kate, como por exemplo as foras de sala de aula em que observávamos seus passos ao andar, ou em sala de aula ao subir na carteira de modo e se observar de outro ângulo as situações. O professor despertava em sua classe a curiosidade cada vez mais pelos alunos, instigando seus alunos a fazerem perguntas, explorarem o conhecimento e se aprofundarem em investigações, experimentando de fato como no tempo que Todd apresentava dificuldade para aceitar as classes. Kate fez experimentar de fato como era a poesia, o levando para a frente da turma, fechando seus olhos ao fazer descobrir dentro de si a verdadeira poesia que se prendia em seu interior, explorando seu potencial sem medo e tendo como resultado uma maravilhosa apresentação. Foi aí que Todd conseguiu compreender que era a poesia que transferiu o conteúdo aprendido para a situação que passou em sala. Dessa forma, Kate reconstruiu com Todd o caminho do seu raciocínio, encontrando o momento do erro e o reconduzindo ao raciocínio correto. Assim, Brunner como que é, gente? Piaget? Assim, Brunner e Piaget. Assim, Brunner e Piaget podem auxiliar muito o professor na organização do seu ensino, mas sempre será necessário que o professor conheça
conheça a realidade de vida de seus alunos. Da mesma forma que Kate reconheceu o tabu que Todd enfrentava por medo de se expressar, conseguindo guiá-lo de forma a vencer o medo e estabelecer a aprendizagem de modo efetivo. Ok, comparativo da teoria com o filme. Como já foi citado, tanto na estrutura em espiral e descoberta e compreensão, além disso, ainda a gente pode definir a escala dos poemas, né? No filme, Kate usa o exemplo de classificação de poemas em escala, como se jurados atribuíssem uma nota de 0 a 5 e classificassem Shakespeare e suas obras afunilando em uma escala de classificação superficial. Assim, ele rasgou as páginas do livro, que continua com este conteúdo insignificante, e o reestruturou de maneira divergente da imposta pelos livros, adotando uma nova estrutura de ensino, o que seria muito mais eficaz. Natália? Teorias atuais. A base da aprendizagem por Piaget, modelo biológico, organização e adaptação. Nos dias de hoje, idealizamos os conjuntos de todas as teorias abordadas aqui. Porém, mesmo assim, precisamos montar uma estrutura para a qual o indivíduo necessita seguir para melhor aprendizado, até porque todos somos diferentes e cada um desenvolve o conhecimento de uma teoria diferente. Para isso, Piaget utilizou a construção de 3 pilares básicos para a construção de intelectos, sendo elas modelo biológico, organização e adaptação. No modelo biológico, o homem é guiado pelas necessidades fisiológicas, conseguindo assim sobreviver. Exemplo: ele ganha dinheiro para comprar comida. Organização: modo no qual ele realiza as necessidades, podendo ser elas fisiológicas ou de intelecto. Um exemplo: procurando um emprego para conseguir um salário. Adaptação: tornando o mecanismo mais simples com o passar dos tempos, modo automático ou criar uma rotina. Exemplo: executar o serviço de acordo com o solicitado. Ok, daí no caso comparativo da teoria com o filme, os alunos da escola tinham como necessidade imposta ir para uma boa faculdade. Para isso, organizaram-se com grupos de estudos e estavam habituados a estudar mesmo com o sistema rígido. Bom, agora vamos falar sobre Emília Ferreiro e a compreensão do processo de aprendizagem e a escrita como objeto de pensamento. Bom, primeiramente, a Emília Ferreiro é de naturalidade argentina e tem suas ideias publicadas a partir dos anos 80. Ela é uma psicopedagoga de formação e doutorou-se em Genebra. Foi orientada também por Jean Piaget. Ela contribuiu significativamente para a compreensão do processo de aprendizagem, demonstrando a existência de mecanismos no sujeito que aprende. Mecanismos estes que surgem da interação com a linguagem escrita e que emergem de uma forma muito particular em cada um dos sujeitos. Ou seja, nas aulas de Keating, quando se lia as poesias, cada um absorvia a leitura de acordo com as suas particularidades e também com a interpretação de cada um. Então, dessa forma, o que a criança aprende não corresponde ao que lhe é ensinado, pois existe um espaço aberto de elaboração do sujeito. O educador deve estar sempre atento a esse processo para promover adequadamente a aprendizagem. Assim como o John Keating fazia, ele percebia que o método tradicional não resultaria na mesma absorção de conhecimento quando comparado aos métodos de ensino aos quais ele beneficiava os estudantes para efetiva aprendizagem. Então, ele desintegrou aquela forma tradicional de ensino e incorporou o seu método, que seria para uma melhor absorção de conhecimento dos alunos. Então, além disso, Ferreira entende que a aprendizagem da escrita tem um caráter evolutivo, no qual é relativamente tardia a descoberta de que a escrita representa significativamente a fala.
Então, é preciso que a escrita se torne um objeto do seu pensamento. Como um exemplo que a gente já citou anteriormente, quando Keating percebe que um de seus alunos, né, o Todd, apresenta dificuldade para compor o seu poema, na hora de recitá-lo ele também tem uma grande dificuldade, né, de se apresentar diante da turma e ele não consegue. Então, rapidamente, o professor incentiva a descobrir e identificar em seu pensamento e, de acordo com as vivências, um contexto para o seu poema. Dessa forma, a escrita do poema se tornou um objeto do seu pensamento. Então, é muito importante colocar o indivíduo em situações de aprendizagem como essa, em que possa utilizar suas próprias elaborações sobre a linguagem, sem que se exija da pessoa, né, do indivíduo, um domínio das técnicas de convenções na norma culta. E por fim, de acordo com Emília Ferreiro, sua grande contribuição foi no processo de alfabetização, indicando a necessidade de conhecer o processo de aprendizagem, valorizando a participação das crianças no processo de ensino-aprendizagem. E o comparativo com o filme é que o John Keating, né, o professor, ele se desprendeu dos métodos de ensino tradicionais e incentivou seus alunos a associarem os poemas como objeto de seus próprios pensamentos, como nós já dissemos que ele fez com o Neil. Então, essa seria a ideia e o comparativo que a gente fez com o filme. Vamos falar um pouquinho sobre um breve resumo, né, do filme Sociedade dos Poetas Mortos. A história se passa no ano de 1951, na Welton Academy, uma tradicional escola preparatória que era somente para os meninos, e recebe como professor dessa escola o Joe Keating. Ele era um ex-aluno. Inicialmente, para apresentar a academia para os estudantes, o diretor esclarece os 4 pilares que a instituição tem como base, que seria a tradição, a honra, a disciplina e a excelência. Depois ele enfatiza que o colégio recebe os filhos de pessoas economicamente bem-sucedidas e que almejam que seus descendentes sigam os mesmos, ou pelo menos possam oferecer a oportunidade de seguir os passos dos pais, cujas profissões são médicos, engenheiros, advogados. Mas, em contrapartida, a arte é apresentada de uma maneira pejorativa. Por isso, as aulas do inovador professor de literatura causam a aversão dos pais e levam os alunos a refletirem sobre suas vidas, questionando o futuro, que parece já ter sido traçado para cada um deles, sem possibilidade de mudança. Então, eles tinham que seguir aquilo que os pais queriam que eles fossem. Outrora, o professor põe métodos de ensino que incentivam seus alunos a se desprenderem do pensamento imposto pelas suas famílias, enraizadas na tradição de cada um. Assim, eles pensam por si mesmos. Keating é um aluno que, inclusive, Keating é um amigo, na verdade, que inclusive joga bola com seus pupilos, rasga as páginas do livro, que não considera importante, apresenta um comportamento distinto, uma vez que a escola adota uma postura conservadora de ensino. Então, dessa forma, se estabelece um vínculo, um papel, que seria o professor, e o seu complementar, que seria o aluno, pois seus alunos encontraram a coragem de quebrar as barreiras na ação que o professor demonstrava para eles. Então, os alunos, ao olharem o anuário, descobrem que o John participava da Sociedade dos Poetas Mortos, que era uma reunião de alunos que liam e recitavam poesia, vivendo o ideário do Carpe Diem, que é aproveitar o dia, e depois a sociedade retomada pelos alunos de Keating, né, que estavam inspirados a viverem de corpo e alma suas vidas, e não as quais eles foram designados a viver contra sua vontade. Então, envolvido nesse mundo no qual a arte representa um valor de suma importância, o Niall, apaixonado por atuar, mostra ao seu pai um desejo diferente do almejado que ele queria que ele seguisse, né? O pai queria que o Niall fosse médico e a vontade mesmo dele era ser ator. Então, o patriarca rejeita drasticamente a vontade do filho e tira ele da academia, porque ele acredita que o Keating é uma má influência para o futuro da sua família. Então, diante da situação, o Niall se vê sem saída e resolve se suicidar.
Com isso, o professor é considerado totalmente culpado, tanto pelo pai do aluno quanto pela direção da escola, afinal, ele lecionava de forma a incitar a rebeldia da classe e, como consequência, é demitido. Por fim, o John Keating entra na sala para recolher seus pertences enquanto o diretor lecionava literatura em seu lugar, e nesse instante um dos alunos inicia uma manifestação. Ele sobe na cadeira e recita: "Ó capitão, meu capitão." E os outros alunos também se manifestam, fazendo com que o professor se sentisse que realmente mudou as suas vidas com ensinamentos. E mesmo que seu vínculo com os estudantes fossem vistos de forma negativa, cada um deles sabia o quão positivo e revolucionário foi a presença do professor na vida de cada um deles.